É uma bênção nós estarmos aqui, irmãos, com toda reverência para aprendermos e crescermos na palavra de Deus. Este mês, sua família pode ser transformada. Ministra para dois irmãos aí, por favor, da esquerda e da direita. Sua família pode ser transformada. Pode falar? Sua família pode ser transformada. Nós estamos orando pela sua família. Nós estamos pedindo que Deus abençoe. Semana passada nós falamos à igreja sobre a valorização das mães e a nossa mensagem foi: a maternidade é um milagre. E hoje eu queria falar um pouco sobre família e o lar cristão, mas eu queria hoje falar mais na prática. Então eu queria que nós todos hoje aprendêssemos na prática sobre lar cristão. Quem está solteiro e vai casar, já anota tudo, para você casar já sabendo como vai ser o seu lar cristão. Você é casado, anota tudo, para você poder praticar a palavra. Que você que já casou, já tem a sua família, você pode cooperar demais na sua família, mas cooperar também com outras famílias através do ensino e da palavra de Deus. Josué 24, versículo 15, diz assim a palavra, Josué 24, 15. Mas quanto a mim, vamos ler todo o versículo junto? Porém, vamos ler juntos? Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. De novo, eu e minha casa. Homens, eu e minha casa. Mulheres, falem mais lindo que os homens. Eu. Bonito demais, tá, mulheres? Eu e minha casa, nós servimos e serviremos ao Senhor. Tudo começa, irmãos, para nós, nesse foco, que a nossa casa não é uma casa qualquer. O nosso lar não é um lar qualquer. O nosso lar e a nossa casa é um lar que serve ao Senhor e a nossa casa vai servir ao Senhor. E quais são as bases? Onde nós encontramos essa ideia de uma casa servindo? Por quê? Gênesis capítulo 2, versículo 21 em diante. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Eu não sei o que Deus deu para ele, não sei se era melatonina ou suco de maracujá, mas foi um negócio tão forte que o próprio Deus fez cair pesado sono. E durante esse pesado sono, Deus fez uma maravilhosa cirurgia. Diz assim: tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Olha o milagre. Primeiro lar, base para os nossos lares. O Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu profundamente. E tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. Versículo 22, vamos ler juntos? E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa... Olha que coisa linda. Vamos falar juntos? Transformou-a numa... Agora só os homens para nossa alegria e felicidade, homens. Transformou-a numa mulher. Olha aqui sua costela.
Saiu daqui, Deus transformou numa mulher e lhe a trouxe. Primeiro lar, primeira casa, primeiro casamento. E disse o homem: o Senhor caprichou muito, porque esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão que sou eu foi tomado. Adão ficou o homem mais feliz da terra. Sabe por quê? Todas as coisas criadas, todos os animais, Adão não achou graça. Ele não achou graça na vaca, nem na macaca. Ele não achou graça nas aves. Ele não achou graça em nenhuma das criações para ser companheiro. Mas Deus já tinha um plano bom para Adão. Adão, dorme aí um pouquinho. E aí, do sono de Adão, Deus fez a mulher. Quando ele abriu os olhos, ele ficou extasiado. Poxa vida, Senhor, coisa maravilhosa o Senhor criou para mim. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. E essa aqui, ó, vai ser a minha varoa. Vai ser a minha mulher. Não está registrado, mas talvez ele tenha dado aquele grito de glória a Deus. Aleluia, Senhor. Vem aí então o primeiro casamento feito por Deus. Por isso deixa o homem, pai e mãe, isso nos registros e na inspiração de Deus. Por isso deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Irmãos, que bênção! Sabe por quê? Aqui é casamento de verdade. Casamento de nudez. O homem com a mulher. Felizes. Contentes. A instrução era esta. O primeiro lar foi tudo maravilhoso e tudo bonito. Infelizmente, nós conhecemos a história. E o homem pecou. E aí, até a questão da nudez teve consequências. O homem ficou preocupado com a sua nudez, a mulher resolveu arrumar roupa. Mas o princípio e a base era esta: tanta transparência, tanta intimidade, a orientação deixa pai e mãe, une a mulher e os dois são uma só carne. Estavam juntos sem vergonha, com alegria e vivendo em família. A base é Gênesis. A base para o nosso casamento é Gênesis. Então, sempre que você lembrar de casamento, é isso. Deixa o homem pai e mãe, se une à mulher, os dois se tornam uma só carne. Casou, é base, é bíblico. É assim que funciona só para aqueles que querem seguir a lei de Deus. Só para crente raiz. Só para os crentes que preservam a palavra. Sabe por quê, irmãos? O casar e o descasar não é bíblico. O casar com um hoje, o casar com outro depois, e outro e outro. Irmãos, Deus não fez assim. Por isso, quando você olha para a palavra, você deve se anular nos seus conceitos humanos e voltar e dizer assim: a minha família e o meu casamento vão ter as bases na Bíblia e na palavra de Deus, porque nós estamos seguindo a lei de Deus. Amém? Família, amém? Antigamente eu achava engraçado, alguém convertia e os outros falavam assim, eles foram para a lei dos crentes. Quem lembra desse negócio, lei dos crentes? Muita gente lembra aí, lei dos crentes. Irmão, mas é lei mesmo. E os crentes têm uma lei diferente de todas. A nossa lei não é lei do mundo,
A nossa lei não é lei de quanto mais feliz e quanto mais realizado em termos deste mundo, melhor. Não. Nossa lei é diferente. Então, sua base é a Bíblia. Colossenses 3,19. Volta lá. Colossenses 3,19. Base para a família. Vamos ler juntos aí? Maridos, só os maridos, só os homens, futuros maridos aí também podem ler. Maridos, o lar e a base vai mal quando o marido trata a esposa com amargura. Então, deixa o versículo aí, por favor, Colossenses 3,19. Se você é marido, se você é bíblico, está de acordo com a palavra, você um dia prometeu que ia amar a sua esposa. Esposa, você também prometeu que ia amar o seu marido. Então, olha, está valendo. Você está com o seu cônjuge aí? Fala com ele. Está valendo, tá, marido? Fala com ele. Está valendo. Amai vossa esposa e não a tratai com amargura. Não trate a esposa com amargura. Irmãos, é básico. O lar desmorona quando o marido trata mal a mulher. Desmorona. Salmo 11, versículo 5. Salmo 11, versículo 5. Olha o que diz. O Senhor põe à prova, juntos, o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Ninguém pode ser violento. Mulher violenta não tem vez na família. Homem violento não tem vez. O apóstolo Paulo escrevendo a Tito, ele estava escrevendo a Tito dizendo assim: Tito, você vai colocar em ordem a igreja. Então você vai eleger homens para liderar a igreja. E ele diz lá, irmãos, para ser líder, para ser homem, não pode ser violento. Olha que interessante. Esses dias eu ouvi em um grande congresso de uma certa denominação que tem pastora. A pastora pegou a palavra e o público ficou de queixo aberto. Sabe por quê? Ela denunciou num grande evento da denominação a violência dos homens crentes. E alguns homens, líderes da igreja. Irmãos, houve comentários, vários. E aí eu queria então que nós pensássemos na prática, família, como ela funciona. Vamos pular para Efésios capítulo 5. Olha bem, Efésios capítulo 5. Versículo 22, 25 e 28. Efésios capítulo 5, primeiro versículo 22. Vamos lá? Leiam comigo aí, mulheres. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Deixa só um minutinho aí. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então, mulheres, sinto muito, mas é a Bíblia que recomenda a submissão. Então, a submissão é um negócio totalmente só da lei de Deus. Sabe por quê? O módulo aí de fora, feminista, rejeita esse versículo e abomina. Que história é essa, mulher
Você jamais pode ser submissa. É assim que funciona lá fora. Agora, na Bíblia, já fala com você, mulher. Você quer seguir a lei, a palavra? Você quer seguir a Jesus, que é o dono da igreja? Então, seja submissa ao seu próprio marido, mas não é conforme o marido. Você já parou para pensar que a submissão é como ao... Não, se ficou fraco demais. A submissão é como ao... Então, assim como você é submissa a Deus, você é submissa ao marido. Que benção essa palavra. Mas aí vem o versículo 25. Versículo 25. Maridos, leiam comigo. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. Cristo olhou para nós, igreja no passado, Velho Testamento, igreja no presente, igreja no futuro. E Cristo falou com Deus o seguinte: meu Pai, é preciso alguém fazer o sacrifício para o Senhor salvar esse povo. O Senhor salvar a humanidade. O Senhor salvar os seus eleitos. Então, Jesus resolveu que daria a sua vida pela igreja. E como ele daria a vida? Ele viveria neste mundo 33 anos, ele iria para a cruz, ele estaria sofrendo, derramaria seu sangue, daria toda a sua vida lá na cruz, ficaria 6 horas expiando o nosso pecado, seria morto, seria sepultado, e muito sofrimento. E depois, ao terceiro dia, ele estaria ressuscitando. Então, como é que é amor de marido para esposa submissa? Marido, algum marido pode me falar aí como é que é esse amor? Não, não é se possível não, Anderson. Os maridos devem entregar a vida toda, e se precisar de morrer por causa da mulher, tem que morrer por causa da mulher. Como Cristo amou. Então, olha bem, mulheres, na prática, viu, mulheres? Vocês gostaram aí, né? Por isso estão comentando. Na prática, mulher submissa vai ser aquele luxo de mulher se o marido amar dessa forma. Vai ser aquela mulher de peito estufado. Oh, glória, eu tenho um marido que me ama assim como Cristo amou a igreja. Aleluia! Então, irmãos, é básico isso. É básico. A base, o fundamento do lar é assim. Na prática, lar não é só casa, é ambiente. Se Deus não edificar, em vão trabalha o homem. O esforço é em vão se Deus não estiver presente e a base não for concreta. O alicerce é Cristo. Cristo é o alicerce do nosso lar e da nossa família. Então, tudo que eu tenho que fazer, eu olho para Cristo e eu faço melhor. E aí, irmãos, a base não é a tradição familiar. Meu pai foi assim, meu avô foi assim e eu também sou assim. Ignorância. As mulheres todas da nossa família tinham tal comportamento ruim. Não tem problema que todas tiveram, mas chegou em você, mulher, seu comportamento deve ser diferente. Não é de acordo com as mulheres da família. Sua família também não pode ser dirigida pelo valor do dinheiro ou da aparência. Tudo bonito, vão para a igreja, todo mundo vai achar que a nossa família é a melhor família da igreja. Não é por aparência. Você tem que ser real e você tem que ser você mesmo. Então, nessa base, nesse fundamento, eu queria que essa semana,
você começasse com 5 minutos de oração juntos, em casa. Então, eu falei que é prática, e é prática. Quem está namorando, 5 minutos com a namorada, orando pelo futuro do casal. Quem vai casar, ore junto e peça a Deus. Eu estou num desafio. Eu vou casar. E eu preciso muito do milagre do Senhor no meu casamento. Irmãos, casamento não é fácil. Casamento é desafio. Então, essa semana é primeira tarefa. E decida que vocês vão buscar o Senhor em primeiro lugar na família de vocês. 5 minutos essa semana, depois tem mais deveres. E aí, irmãos, vem os papéis bíblicos, com amor, sem legalismo e sem usar a Bíblia como simplesmente escape. Alguns da família, às vezes, usam apenas a Bíblia no que interessa. Por exemplo, o marido ignorante, ele vai tratar com a mulher e ele fala assim, está escrito na Bíblia que você tem que ser obediente a mim. Está escrito que você tem que ser submissa. Mas ele jamais vai citar que ele precisa amar essa esposa como Cristo amou a igreja. Então, esses papéis precisam ser honrados por nós, filhos. Vou falar sobre vocês um pouquinho, filhos. Esposa e maridos. O marido, amar como Cristo, liderar servindo, tomar sempre a iniciativa, perdão e oração na casa. E aí, a gente tem alguns direcionamentos para você, marido. Efésios 5, 25, nós já lemos. Amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Tem que amar, tá, marido? E amar só de palavras não é válido. Tem que amar com atitudes. Efésios 5:33 ainda diz, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo. Olha que chique, irmãos, maridos. E a esposa aí, respeita o marido. Agora, toda vez que você pedir respeito, é porque está sem respeito. Respeita a mulher, respeita o marido. Está sem respeito já. Então, tem que voltar na base, tem que mudar. Tem que ter uma reflexão, porque não está certo. Marido, você tem que valorizar a sua mulher. A mulher cansou de te pedir. E hoje você está aqui para ouvir. E você vai ouvir agora Provérbios 18, 22. Olha o que diz Provérbios 18, 22. O que acha uma esposa, acha o bem. Homens comigo, desde o início. O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou. Você achou a sua mulher, marido. Você encontrou um bem. E você alcançou a benevolência do Senhor. Então, marido, não trata mais essa mulher que está do seu lado aí, não. Não fica falando com ela asperamente. Não fica tratando dela de coisa. Você encontrou um bem e você alcançou a benevolência do Senhor.
Então, marido, trata bem, carinhoso. Dá beijinho na sua esposa, marido. Dá beijinho na sua esposa. É, marido. Trata bem. Não trata como uma qualquer. A Bíblia diz que você achou bem, Deus foi benevolente com você. Proporcione, marido, na prática, harmonia no seu lar, tanto o marido como a esposa. Provérbios 17, 1. Diz assim, Provérbios 17, 1. Juntos, melhor é um bocado seco e de tranquilidade do que a casa farta. Por que na sua casa tem tanta contenda? Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de picanha, cheia de bebidas, mas também cheia de contendas. Então, isso aqui, irmãos, provérbio é sempre na prática. Eu quero dar tudo para minha casa, eu quero abastecer de tudo de bom e do melhor. Eu sou mesmo provedor, e de fato você é provedor, marido. Mas olha bem, você precisa de ter tranquilidade e harmonia no seu lar. Mulher, tranquilidade e harmonia no seu lar. Não crie problemas. Provérbios 11, 29. É responsabilidade da família, é responsabilidade do homem, da mulher, é responsabilidade de todos. Prezar pelo lar. Juntos, o que perturba a sua casa e o insensato, o que perturba a sua casa herda vento. Deixa eu falar um negócio, e eu já falei algumas vezes. Muitos dizem assim, todo casal tem que brigar. Você já disse isso. Eu discordo com veemência. Que todo casal tem que brigar, todo casal tem que amar, todo casal pode discordar, é diferente de brigar. Se eu discordo, eu jamais vou bater uma porta. Se eu discordo, eu jamais vou julgar um prato no outro dentro de casa, ou uma xícara. Eu discordar eu posso, agora eu não preciso de brigar. Quem causa problema à sua família herdará somente vento, e o insensato será servo do sábio. Provérbios 15, versículo 1. Trate bem uns aos outros, marido e mulher, filhos. Provérbios 15, 1, o que diz? Juntos. Está marcando aí? Se você não estiver marcando, depois você entra na página da igreja e você vai ver o cultão todo lá e os textos bíblicos também. Diz assim, juntos, a resposta branda desvia o furor. Por que que a gente fala muito bem com as pessoas de fora e dá mal resposta às pessoas de dentro? Já te falei isso, mulher. Por que que a gente trata bem os de fora? Obrigado, o caixa passou a sua compra, obrigado. Obrigado porque você abasteceu o meu carro. Obrigado porque você me mostrou tantos calçados e agora eu vou comprar apenas um. Obrigado, a gente é cortês, a gente é educado. Agora dentro de casa, não. Aquela encrenca. Irmãos, dentro de casa, na prática, às vezes nós não importamos com o outro. Eu quero comer o meu prato cheio, se sobrar, eu deixo para o outro. Eu vou comer na frente, pegar o meu prato na frente, quem ficar para trás, se vira. Porque, irmãos, nós sujamos todos os copos do armário e não lavamos.
Sabe o que que é isso? É porque o nosso coração está amarrado no egoísmo. Que minha mãe lave, os filhos dizem. Se não dizem, pense. Que essa mulher aqui lave depois tudo. Por que que está limpando o chão e nós entramos com o calçado sujo? O chão está limpinho, chegamos da rua. A Bíblia fala para não ser violento. A Bíblia fala para nós não cometermos a violência de forma nenhuma, nem a violência psicológica. Às vezes nós dizemos assim, para os nossos da família: se você continuar assim, eu vou deixar você. Violência psicológica. Agressão verbal, eu já disse. Palavras duras. Você é burra. Irmãos, que triste. Uma mulher dizendo você é burro, ou o marido dizendo você é burra, ou os pais dizendo aos filhos vocês são burros. Você não entende nada. Você nem sabe o que fala. Ah, você fala sem pensar. E aí um menospreza o outro. E olha uma coisa pior ainda na prática. A fulana é mais esperta que você. Quando o marido compara a sua esposa com outras. E quando a esposa compara, ó, o fulano de tal, ele é melhor. Eu sou assim, você casou comigo sabendo. Tudo na prática, tá, irmãos? Eu sou assim mesmo, você casou comigo. Irmãos, a pessoa não quer mudar. A mulher esforça, mas o marido diz a ela assim: você não sabe fazer nada. Essa comida ficou uma porcaria. Que comida horrível. Salgada demais. E alguns casais há mais tempo olha para a esposa e diz assim: você era linda, agora você ficou tão feia. Irmãos, que triste. Olha que pior ainda, porque isso aqui eu já vi, tá? Já vi, eu fiquei sem graça demais. O marido falando para a esposa: crentes, você ficou gorda. Dá um gritinho aí, mulher. Ah! Horrível, né? Horrível. Você engordou demais, marido. Vai para academia. Tem que ir, tem que perder peso mesmo. Tem que caprichar, mulher tem que caprichar, homem tem que caprichar. Mas quando um ao outro fala, o tom é pesado. O tom é pesado, aí não dá certo se um fala para o outro. Passou o tempo, você ficou surda. Já falei tantas vezes, você não presta para nada. E aí, irmãos, ficam lá, sem incentivo, sem elogio, sem carinho, sem afeto. E o lar, irmãos, a gente chega agora no mês de maio, querendo acertar. E às vezes a gente vem aqui e ouve, e a gente fica pensando assim: o casal fulano tinha que estar aqui. Mas não é o casal fulano, é você. Então, irmãos, enquanto eu estava preparando essa palavra, eu fiquei pensando, irmãos. E eu falei assim: olha, se a Alcelina não estiver assistindo ou participando do culto, depois eu vou ter que falar com ela. Então, eu estou falando aqui, irmãos, e ela está ali me ouvindo. Então, essas coisas aqui, tudo eu vou ter que praticar também. E ela também. Você, marido, tem misericórdia, Deus tem misericórdia de você. Você, mulher, Deus tem misericórdia. Olha como que a palavra de Deus fala para a gente ter cuidado dentro de casa. 1 Timóteo 5:8. Isso aqui, irmãos, é sobre cuidado. Veja bem,
Olha bem, todos juntos, lendo comigo, marcando, decorando. Ora, juntos, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, você podia falar assim, misericórdia nesse versículo. Misericórdia, irmão, se está escrito na Bíblia. Se alguém não tem cuidado dos seus, marido, cuidado da sua, mulher, cuidado do seu, pais, cuidado dos seus. Se não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, não é crente, não tem fé. Irmãos, e tem um negócio que é pior aí que Paulo está dizendo a Timóteo. Essa pessoa é pior do que o descrente. Imagina um descrente que bate na esposa, um descrente que chega em casa bêbado, um descrente que faz 1000 coisas ruins com a mulher. Diz aqui que este está falando para crente. Ele é pior do que o descrente, se não tem cuidado. Então, irmãos, a gente tem que ter sensibilidade. Por exemplo, maridos. Olha para mim aqui, maridos. Homens também, porque vocês vão ter mulheres. Tem uns dias, 5, 6 ou 7, que você tem que tratar a mulher melhor ainda. Aqueles dias das regras. Que dias difíceis que as mulheres enfrentam. Se a gente não for sensível, sabe o que a gente vai achar? Isso é preguiça. Está chorando à toa. Está assim porque não tem o que fazer. Tem que ter cuidado. Mulheres, marido está procurando emprego. Às vezes não está conseguindo colocar as coisas dentro de casa direitinho. Dá um abraço nele e fala com ele assim, meu bem, eu amo você. Se precisar de a gente comer sal junto, nós vamos comer sal. Fubá é muito barato, esposo. Se precisar de comer angu por 1 mês, nós vamos comer. Mas eu te amo e nós vamos estar juntos. Então vamos cuidar do nosso lar. Vamos cuidar uns dos outros. Prática. Casais. Não com veemência ao divórcio. Mês de maio tem que falar. Vamos repetir? Não com veemência ao divórcio, vamos lá? Não. Ficou fraco demais? Eu acho que vocês estão querendo divorciar, não é possível. Vamos lá? Não com veemência ao divórcio. Tem que falar, irmãos. Mês da família. Sabe por quê? Alguns já casam dentro da igreja, pensando assim, se não der certo, eu separo. Ah, a lei do mundo é assim mesmo. Sabe como é que estão os casamentos? Estatística, tá, irmãos? Se casa 100, 50 já divorcia. No primeiro ano. E alguns com meses. Encontrei um amigo esses dias e ele me dando notícias de amigos em comuns. E aí ele falando assim, fulano já divorciou, ciclano já divorciou. Irmãos, que triste. Olha o que Jesus diz. Marcos capítulo 10, 6 a 9. Marcos capítulo 10, versículos 6 a 9. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez. Desde a criação, Deus os fez homem e mulher. Próximo. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Nós lemos isso lá em Gênesis. E com a sua mulher serão os dois. Ficou fraco. E com a sua mulher serão os dois. De modo que já não são dois, mas uma só carne. 9. Juntos, portanto, o que Deus ajuntou, está resolvido. Não ao divórcio. Você pode até falar com o seu marido.
casou comigo, agora nós vamos viver juntinhos. Todos os problemas nós vamos resolver juntos. Pode falar marido, pode falar mulher. Todos os problemas. Irmãos, nós todos como igreja enfrentamos o desafio do casamento. Mas deixa eu dizer, quem já enfrentou o divórcio sabe o quanto é difícil. Agora, quem está casado, fica firme com essa mulher, fica firme com esse homem. Sabe, porque daqui a um tempinho, nós todos vamos para o céu. Lá no céu nem se casa, nem dá em casamento. Então fica firme, honre e preserve o seu casamento, custe o que custar. É claro, irmãos, que nós não fechamos os nossos olhos para o abandono do lar e para a infidelidade. Não fechamos, porque a Bíblia também não fecha. Mas nunca tenha isso como uma desculpa, não. Então já tem uma solução. Não, não tem. Desfrute a vida com a mulher que Deus te deu. Viu, homem e mulher? Todos nós aqui, irmãos, temos um privilégio dado por Deus, os casados, de vivermos o Gênesis. Quando nós somos crentes em Jesus, nós temos um privilégio maravilhoso. Sabe qual que é o privilégio maravilhoso? É o privilégio da intimidade. Os dois estavam nus e não tinham vergonha. Então, casados, casais, desfrute a delícia da intimidade sempre. 1 Coríntios diz assim, 1 Coríntios 3, 7, 3 a 5. Olha que recado importante, está na Bíblia, todo mundo sabe. Mas olha que recado maravilhoso que o apóstolo Paulo dá aos casais. 1 Coríntios 7, 3 a 5. O marido, vamos ler juntos aí? O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa o seu marido. Sabe o que está falando? Intimidade. Está falando, marido, você tem que chegar junto da sua esposa. É lícito, é permitido e não pode ficar negando. Lícito, permitido e não pode negar. Volta de novo no marido lá, por favor. O marido concede à esposa o que lhe é devido. Agora, semelhantemente a esposa ao seu marido. Irmãos, isso aqui é prática, eu já falei 10ª vez. No dia a dia, casal, tem que ter tempo, tá? Para namorar. E vocês podem e devem ter tempo. Então, deixa a televisão, deixa o Instagram, deixa os familiares e os dois. Deus permitiu. Quem está solteiro ainda, ore para a sua vez chegar. Olha o que diz Eclesiastes. Aliás, falta aí ler ainda o 3, eu só li o versículo 3. Agora o 4. Colocou aí? Juntos. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim... Eu vi alguém falando glória aí. Mas pode glorificar mesmo. Com amor, com carinho. A mulher é submissa, o marido ama como Cristo amou a igreja. Então não pode ser só isso aqui não, tá? Ah, eu estou levando só essa parte da mensagem. Está errado. Tem que levar a mensagem toda. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem o poder sobre o seu próprio corpo, e sim a... Aleluia, mulheres. Ficou fraco, mulheres. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 5.
Não vos priveis uns aos outros. Todo mundo que lê a Bíblia entende, sabe o que ele está falando. Não vou aqui desenhar, tá? Não vos priveis uns aos outros, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Ou seja, de ficar muito tempo sem a intimidade. Não vos priveis. E ele diz, irmãos, com clareza, para que Satanás não tente. Mulher, proteja o seu marido do Satanás. Marido, proteja a sua mulher do Satanás. Então, combinem. Nós precisamos melhorar esse negócio, mulher. Pode sair da igreja hoje, põe a culpa no pastor. Fica até bom. Fala assim, ô pastor, esposa, o pastor é que falou, tá? Mulher, fala com o marido, o pastor que falou, marido, fala com a mulher, o pastor que falou, mas não foi eu nada, é a Bíblia que está mandando. O texto que eu queria citar é Eclesiastes 9:9. Olha que delícia esse texto. Salomão exagerou, mas Deus usou a palavra dele. Ok? Eclesiastes 9:9. Vamos lá? Goza a vida com a mulher que amas. De vez em quando. Goza a vida com a mulher que amas. Quase nunca. Todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho que te afadigaste debaixo do sol. Então está dizendo aí, irmãos, em outras palavras, Salomão falando assim, os homens trabalham demais, sol a sol, fadiga demais. Então, goza a vida com a sua mulher, todos os dias da tua vida. Aqui, irmãos, é intimidade, mas guarde aí, tomar café juntos, almoçar juntos, pegar na mão e não sair na frente por causa das minhas corridas. Quando eu vou sair com a Alcelina, é um risco. Ela está andando e de repente eu estou lá na frente, por causa da corrida. Então eu pego na mão dela e aí eu me contenho. Pega na mão da esposa, é prazeroso. Todos os dias, todos os dias. Pode falar também, colocar a culpa no pastor. Dá um beijinho nele ou nela. Todo dia, dá um beijinho. Melhor isso aí. As mulheres, sendo submissas, elas vão ser bênção na vida dos maridos. O casal comprometido com o Senhor, eles vão ser bênção na vida dos filhos. Efésios, capítulo 6, versículo 4. Pais, vocês são crentes, na prática, olha o que vocês devem fazer. Vamos lá ler juntos? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criais na disciplina de admoestação do Senhor. Então, pais, tem que admoestar e tem que disciplinar os filhos. E não tem problema se o filho cresceu. Pode disciplinar. Enquanto estiver debaixo do seu teto. E mesmo depois, dá aquela palavra forte com ele. Meu filho, você está pisando a bola. Meu filho, vamos resolver isso. Então, pais, na prática, abençoe os seus filhos. Não trate os seus filhos com amargura. Não chamem jamais os seus filhos de burro. Não critique os seus filhos. Você não vai dar em nada, você não estuda. Não fale isso com ele. Mesmo que ele está fraquinho na escola, chega junto, ajuda. Abençoa o seu filho. Chegue para abençoar o seu filho. Viu, pais? Filhos, então, Efésios 6, de 1 a 3. Agora vem vocês, filhos. Vamos lá? Vamos ler? Só os filhos. Quem tem pai vivo ainda vai ler comigo. Quem tem pai vivo ainda, os filhos.
Quem tem pai também, assim, de consideração, pode ler também junto comigo. Vamos lá? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. O próximo versículo. Honra teu pai e a tua mãe, que é 3, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. A gente tem umas lutas, irmãos, com quem está nas outras leis, quem está na lei do mundo. Quem está na lei do mundo, os filhos mandam nos pais, os filhos envergonham os pais, os filhos não têm nenhum princípio. E aí os filhos fazem vergonha. Filhos, honrem os pais, porque tem uma promessa. Quando você honra o seu pai e a sua mãe, a palavra diz para você ir bem, ser bem-sucedido e ainda ficar velhinho. Você vai ter longa vida se você honra. Então, filhos, nunca ache que seu pai está ultrapassado, nem a sua mãe. Se ela está te dando um conselho, trate de ouvir e atender. Filhos, ouçam seus pais com respeito à namorada ou namorado. Primeira coisa, apresente para os pais. E deixa eu te falar um segredinho. Se os pais não gostarem, não dá certo. Ah, pai, você está implicando comigo. Ah, mãe, você já teve a sua oportunidade de escolher? Não. Há uma unção de sabedoria nos pais. Então, fala com o pai assim com carinho. Pai, eu já orei, eu pedi a Deus. Então, Deus, ô pai, ô mãe, abençoa o nosso relacionamento. Abençoa. Se os pais não abençoarem, é barco furado. Filhos, cuidado com o jugo desigual. Você é crente, nasceu na igreja, está na palavra. Deixa eu te falar. É difícil achar, às vezes, uma pessoa do seu jeito. Mas não é impossível. Então, vamos fazer intercâmbios. Vão participar dos programas da federação, né, João? Ontem teve programação da federação, tinha jovens de outras igrejas. Quem sabe você não achou na IPP, mas você vai achar na igreja do Recanto Verde. Ou na igreja lá do Cachoeiro do Ar, ou na praça. Quem sabe? Então, mas olha bem. Você entrar em julgo desigual e depois pedir a Deus para abençoar, sabe o que você está pedindo? Deus, eu fui desobediente, agora o Senhor transforme a minha desobediência em bênção. Então, irmãos, está aqui na palavra. Quando Paulo diz lá aos Coríntios, não ponhais em julgo desigual, ele está falando claramente. Então, para que te vá bem, obedeça aos seus pais. Família transformada é família que os pais se amam, se respeitam e dão certo. Os filhos honram os pais e respeitam os pais. É mandamento. E aí, eu queria te desafiar para essa semana você colocar ou erguer o altar da família. Você já vai orar fazendo uma reunião sobre a sua família, uma análise por 5 minutos. Mas quem sabe? Ou te desafio, erga um altar da família e 3 vezes por semana, pode ser de 5 da manhã até
às 23 horas, 15 minutos para lerem a Bíblia e orarem juntos em família. 15 minutos. Se você só tem a sua esposa, é você e sua esposa. Se tem um filho, é o filho. Se tem mais filhos, é a família. Pode ser no café, no jantar, pode ser na hora de deitar, de manhã. 10 a 15, estou até diminuindo. Segundo desafio, comunicação sem veneno. Elogie em público, corrija no particular. Fale bem dos seus filhos, fale bem da sua família. Mas quando tiver de corrigir, não corrija em público. Se for muitos filhos, tem que ser um por um, para não envergonhar. Nunca grite, marido e mulher, nunca grite um com o outro na frente dos seus filhos. Aliás, nunca devem gritar, nem na frente, nem por trás. Quem sabe conversar, conversa, não precisa de gritar. Mas se tem o hábito, zere esse hábito. Comunicação sem veneno, gostei disso. Não fique armado. Terceiro, finanças sobre o senhorio do Senhor. Família, separem o dízimo, sempre. O dízimo é bênção de Deus para a família. Quando há infidelidade na família, as coisas podem ir mal. Faça um orçamento pé no chão. Não gaste mais na prática do que você recebe. Cuidado com o traíra do cartão de crédito. Ele é traíra. Ele faz você gastar aquilo que você não tem. Então, se você usa cartão, só à vista. Transparência entre casal e entre filhos. Briga por dinheiro acaba com 70% dos casamentos. É estatística também. Então, controle as finanças na prática dentro da sua casa e é desafio que eu te faço. Por último, pratique a hospitalidade. Receba alguém na sua casa e vá na casa de alguém visitar. Sabe por quê? Você vê pessoas, você recebe pessoas para ver o seu lar e você pode abençoar quem vai na sua casa, quem vai na sua família. E essa semana, convide alguém para almoçar na sua casa. Se quiser convidar o pastor, tem vaga. Mas convida alguém que não está acostumado. Pode ser até final do mês. Olha, esse mês da família. E eu queria que você fosse lá em casa comer alguma coisa. Ou então, se a pessoa não pode ir, ou tem algum problema, faça um pratozinho. Quem sabe fazer biscoitinho, bolo. Quem sabe fazer uma lasanha, faz um pratinho e leva para o vizinho ou para alguém da igreja. É um negócio maravilhoso que você vai sentir bem demais fazendo isso, pensando no mês da família e pensando que você quer ganhar famílias para Jesus. O pessoal da música pode vir para a gente cantar a música da família. Mas aí eu queria terminar com Sermão da Montanha, Mateus capítulo 7. Nós vamos ficar em pé para lermos juntos em pé. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Eu queria que você não saísse ainda do templo, tá bom? Nós vamos ficar só mais uns minutinhos aqui. E é a hora que o Espírito Santo quer convencer dessa palavra. O que acontece, irmãos, conosco? A palavra entra no nosso ouvido, mas muitas vezes, quando a gente chega lá no estacionamento, a palavra já foi toda embora, porque um dos filhos ou a esposa, ela pesou um pouquinho na mão
e bateu a porta do seu carro, e você já fica furioso. Muitas vezes, irmãos, nosso culto, ele era para durar todos os dias, mas ele acaba ali na saída, quando a gente faz uma contenda, quando a gente faz uma fofoca, quando a gente fala de alguém. E lá fora, o mundo não está nem aí com família. Nós temos leis governamentais para atacar a família. Não, a família pode ser do jeito que eles quiserem. Não é assim desde o princípio. E aí o que Jesus fala com você hoje? Se você não entregou a vida para Ele ainda, hoje é dia de salvação pessoal, salvação do seu casamento, salvação do seu lar. Segundo, versículo 24 ao 27 de Mateus capítulo 7. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, podemos ler juntos? Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre... Vamos repetir? Edificou a sua casa sobre a rocha, vamos lá? Edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, aleluia. Porque for edificada sobre a rocha, e a rocha da família se chama Jesus. Aleluia. E todo aquele que ouve essas minhas palavras, não as pratica, entra no ouvido e sai no outro. Chegou na porta do templo, já não pratica mais. Chegou em casa, piorou. Durante a semana nem lembra o texto, não lembra a mensagem, não lembra nada. É comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa. Leiamos juntos. E ela desabou, sendo, de novo, sendo grande a sua ruína. Irmãos, quantos lares terminam em ruína? Filhos contra pais, pais contra filhos, maridos matando esposa, esposa matando seu esposo, filhos planejando morte dos pais. Ouve e não pratica, a casa desaba e é grande a sua ruína. Eu queria que você levantasse as suas mãos agora, porque eu quero profetizar que a sua casa não vai ser uma casa de ruínas. O seu casamento não vai ser casamento de ruínas. O seu lar é lar edificado por Jesus Cristo de Nazaré. A sua casa é para durar. A sua família é para durar. A sua descendência será justa nessa terra. O seu casamento é para durar. Seus filhos é para a glória do Senhor. A sua família é para estar no livro do Senhor. E é o Senhor que vai abençoar a sua vida. E o seu lar é bênção, seu casamento é bênção, sua família é bênção, seus filhos são bênção, o dinheiro da sua casa é bênção, a alimentação da sua casa é bênção. Filhos, seus pais são bênçãos, pais, seus filhos são bênção. E há um milagre reservado ainda este mês na sua casa e na sua família. E você pode agora orar ao Senhor enquanto o pessoal do louvor vai cantando. E você vai clamar pela sua família, pela sua casa, pelos seus familiares. Você já está de mãos levantadas.